Então, como na semana passada viram e está disponível no YouTube, pode ser novamente consultado. Nós começámos a semana passada uma série de 3 programas sobre união, organização e fé, baseados na mensagem que apresentámos aqui na Madeira, no Funchal, relacionado com a inauguração do Templo da Igreja Plenitude no Funchal. Semana passada falámos sobre união. Nesta semana vamos falar sobre organização. Então acompanhe o vídeo, fique connosco e voltaremos no final. Sem união não há igreja. Diga comigo, sem união não há igreja. Mas sem organização também não. A organização é fundamental. Sem organização, nada pode resultar convenientemente. Às vezes nós não pensamos nas inúmeras coisas que resultam no dia a dia por uma questão de organização. Pensem, por exemplo, no trânsito. Porquê é que não há acidentes? Porque as pessoas respeitam a sua mão de circularem, respeitam os sinais, respeitam as regras e por isso não há acidentes. Quando um se lembra de desrespeitar, como há bocado eu ia para a Câmara de Lobos e um estafeta de uma empresa qualquer aqui da Madeira decidiu de moto ultrapassar pela direita tranquilamente. Então, quando falham, há problema. Os irmãos sabem porque é que andar de avião é provavelmente o transporte mais seguro do mundo? Alguns pensam que é porque os aviões têm muita tecnologia, porque são máquinas muito boas, porque não sei o que, não sei o que mais. Errado, completamente errado. Os aviões só são o transporte mais seguro do mundo porque tudo é feito pelo respeito de regras. Regras que estão escritas e que têm de ser confirmadas várias vezes, desde antes do comandante entrar no avião até o comandante desligar o avião no aeroporto de chegada. Porque quando o comandante falha, e infelizmente isso já aconteceu muitas vezes, quase sempre dá acidente. Quando há quebra de regras, quando há quebra de organização, as coisas resultam mal. O exemplo, e nós não temos muito tempo, mas o exemplo supremo de organização na Bíblia é Jetro, sogro de Moisés. Moisés, obedecendo ao plano de Deus, tirou o povo do Egito e começou a conduzi-lo no deserto. E a Bíblia diz-nos que todos os dias Moisés sentava-se, o povo fazia uma fila e um dizia: olha, a vizinha do lado matou a minha galinha. O vizinho do lado pôs a estaca da tenda dele no meu terreno. E Moisés estava lá resolvendo aquilo tudo. Quando o Jetro chegou para uma visita, ele disse: isto não pode acontecer. Isto não faz sentido. Mas sabem que nós hoje em dia ainda temos pastores que são assim? Só eles sabem, só eles podem, não partilham, não dividem tarefas. E Jetro disse: não, vamos organizar isto melhor. Vamos organizar por grupos. As coisas simples. Em primeira instância, o líder resolve. As coisas um pouquinho mais difíceis, passa para o nível seguinte. Já não é pelo pastor, é pelo bispo. E então, quando for alguma coisa muito especial, então trazem-te a ti. E resultou. A igreja é e deve ser uma orquestra. Mas sabem que a beleza de uma orquestra não é ter bons tocadores.
A beleza de uma orquestra é a sua disciplina, é a sua harmonia, é a capacidade de todos tocarem unanimemente a mesma música. Conta-se que havia um maestro que reclamava com os seus músicos, dizendo que vocês desafinem, eu ainda admito, mas ao menos toquem todos a mesma música. Mas às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Quando nós vamos ouvir uma orquestra, nós não queremos ouvir o solo do primeiro violino. Nós queremos ouvir a música da orquestra. Toda ela. O primeiro violino é importante, o pianista é importante, os violoncelos são importantes, os outros violinos são importantes, os sopros são importantes, etc, etc. Mas o que eu quero é ouvir a música. Em Atos capítulo 6 temos a escolha dos diáconos. E a escolha dos diáconos foi feita única e exclusivamente por uma questão de organização e eficiência da igreja primitiva. Aliás, hoje em dia, ouço com alguma frequência algumas pessoas dizerem que eu sou levita. E como eu sou levita, eu sou uma pessoa especial. Nós temos aqui alguns, não é? Temos aqui alguns muito bons. Bruno, David, Rayane. Temos aqui alguns muito bons. O baterista, que eu falei há pouco, etc. Eu sou levita. Sabem, irmãos, os levitas eram a tribo denominada de Coa. Sabem o que é que os Coas faziam? Tudo, mas o tudo era do pior para baixo. Transportar mortos, limpar o templo, retirar os restos do sacrifício. Tudo o que vocês possam imaginar que não gostariam de fazer no templo de Jerusalém, eles faziam. Com a igreja primitiva, não havia os Coas. Não havia quem fizesse o trabalho duro. Então foi necessário escolher diáconos. Quando eu estava no seminário, fiz licenciatura em Teologia no Seminário Teológico Batista, em Lisboa. Quando eu estava no seminário, nós brincávamos muito uns com os outros, dizendo: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Porque os diáconos é que mandavam na igreja. Literalmente os diáconos, na igreja batista tradicional, os diáconos é que mandavam na igreja. De tal maneira que o pastor, quando estava com os sapatos estragados, ele sentava-se na primeira fila e esticava assim a perna, que era para o diácono ver o buraco no sapato e arranjar-lhe um sapato novo. O diácono é para trabalhar. Se alguém... Temos diáconos aqui, não temos? Se temos, estão envergonhados. O diácono é para trabalhar, mas o diácono mostra-nos a necessidade de organização na igreja. Nós na igreja temos porteiros, temos pessoas que fazem a limpeza, temos irmãs que fazem bolos excepcionais, eu já vi ali atrás alguns maravilhosos. Temos gente que cuida do som, temos gente que canta e toca, temos gente que prega, temos gente que visita, temos gente que ora, gente. Algo tão importante, ministério de oração na igreja. Isso chama-se organização. E a igreja que está organizada, ela cresce. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, façam tudo com decência e ordem. Decência e ordem. O apelo do nosso Deus
em Isaías capítulo 38, verso 1, é: põe em ordem a tua casa. Se a tua casa não estiver em ordem, seja qual ela for, mas aqui estamos pensando na igreja de uma forma especial, se ela não estiver em ordem, ela não tem bases, não tem alicerces, ela não vai conseguir crescer. Vou-vos dar um exemplo. Para aquelas igrejas que não se conseguem organizar e conseguem ter tudo muito focado em pouca gente. Imaginem um dentista. O dentista abre uma clínica e recebe, vamos dizer, 50 euros por consulta. Ele por dia consegue dar, se trabalhar 8 horas, e dificilmente ele vai ter força e energia para mais do que isso, mas se ele trabalhar 8 horas e se em cada hora ele conseguir dar 2 consultas, talvez em casos mais especiais 3, então ele vai ganhar 50 vezes 3 seriam 150, vezes 8 dariam 1000 e alguma coisa. Multiplicamos isso por 22 dias ou por 22 dias e meio por mês e temos o resultado dele por mês. Mas sabem qual é o drama desse dentista? É que quando ele olhar para a sua agenda e ele vir que tem todas as vagas preenchidas, ele percebe que não tem mais espaço para crescer. Ele nunca mais vai conseguir ganhar mais do que aquilo. Bloqueou. Há muitos anos atrás, fizeram um estudo nos Estados Unidos, entre as igrejas batistas. Fizeram um estudo porque é que as igrejas só tinham, em média, 150, 200 pessoas. Estamos a falar dos Estados Unidos. Então, esse estudo concluiu que 150, 200 pessoas era aquilo que a igreja precisava para, através dos dízimos dessas pessoas, pagar o salário do pastor, pagar a renda, água, luz e mais alguma coisinha. Não precisava crescer mais. Porquê? Já tinha o seu objetivo. Isso chama-se falta de organização. Falta de visão também, mas falta de organização. Voltando à ideia da orquestra, a ideia do corpo, segundo a imagem do Novo Testamento, não podemos ser todos primeiros violinos, nem sequer podemos ser todos tocadores de cordas, nem sequer podemos ser todos aqueles que são mais conhecidos. Quando nós chegamos ao culto, quando as pessoas chegam à igreja, elas não precisam saber, nem é relevante saber quem fez. O que é importante saber é que foi feito. É encontrar o trabalho feito. Sejam um. Trabalhem e vivam em união. Sabem que hoje em dia estuda-se muito a experiência das formigas. As formigas são provavelmente um dos animais mais organizados do mundo. Não se consegue perceber como. Não se consegue perceber como elas comunicam, não se consegue perceber como elas se orientam, mas sabemos que provavelmente são dos animais mais organizados do mundo. Eles chegam, ou elas chegam, encontram comida e imediatamente se organizam. Umas cortam, outras põem em pedaços mais pequeninos a folha que cai no chão, outras transportam, outras estão dentro do buraco guardando, pondo direitinho para levar mais e para guardarem muito. Por alguma coisa, o sábio dos sábios, Salomão, ele disse: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E assim assistimos ao segundo tema, baseado na mensagem apresentada no Funchal. Falámos sobre organização, um tema super importante. Hoje em dia está mais do que provado, está mais do que confirmado que apenas as entidades que estão organizadas, que sabem ser organizadas, têm sucesso.
Isso acontece a nível da família, isso acontece nos estudos, isso acontece nas empresas, nos projetos, enfim, em qualquer área da nossa vida. Precisamos ser organizados. Esperamos que o vídeo vos tenha sido agradável. Faça um like, partilhe e não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal e também divulgue-o junto dos seus amigos, pois as redes sociais funcionam dessa forma. É dessa maneira que conseguimos estar mais perto. Fique connosco, na próxima semana vamos concluir este tema falando de fé, de acreditar. Então ficamos por aqui, uma excelente semana.